Não há dúvidas que as árvores são essenciais para a qualidade de vida e têm um grande impacto na sustentabilidade econômica, social e ambiental das cidades. E suas vantagens são muitas. Por isso, trouxemos hoje ao jornal o engenheiro agrônomo Eugênio Emérito, do CREA Piauí, para explicar para a gente sobre o uso de árvores frutíferas na parte urbana da cidade. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde. A gente estava tendo um bom papo aqui nos bastidores sobre essa urbanização com árvores frutíferas na cidade. Primeiro de tudo, a gente tem já algumas árvores nativas e o senhor estava falando que existem árvores que são trazidas de fora para cá, para a cidade. Por que é importante a gente cultivar as árvores daqui da nossa região? Bom, a primeira razão, né, e a primeira vantagem que nós temos em utilizar, né, as nossas espécies nativas, né, é do ponto de vista cultural, né, cultural e histórico, né. O uso, né, de espécies exóticas, né, em uma escala, né, razoável é até aceitável, né? Mas o que acontece na arborização das cidades brasileiras como um todo, né, e Teresina não fica fora disso, são as febres em determinado momento, né? Aqui em Teresina nós já tivemos várias febres na arborização, né? E principalmente com espécies exóticas, né? Um passado não muito remoto nós tivemos aqui a febre, né, da acácia, né, que é uma espécie exótica aí, da Ásia, né, que todos os locais só se plantava acácia, né? Então aquilo se torna uma febre, todo mundo só quer plantar aquela espécie, né? E por último agora nós tivemos num passado ainda mais remoto, né, a febre das figueiras, né? Nós tivemos as figueiras aí dominando na cidade, né? E nós estamos agora em plena febre do ninho indiano, né? Que estão, vamos dizer, povoando a cidade, né, de uma maneira maciça, né? E qual é a desvantagem disso? Toda monocultura, né, ela traz prejuízos, né? Porque você coloca só uma espécie, né? O domínio, né, de uma espécie, né, ela te dá uma possibilidade maior de ataque maciço de pragas e doenças, né? E você tem também, pela falta da diversidade, né, uma exploração, né, do ambiente de maneira concentrada, né? Então você tem árvores que exploram a mesma profundidade do solo, que utilizam os mesmos nutrientes, né? Então você concentra e esgota, né, determinados recursos ambientais. Quando você tem uma diversidade, né, você aumenta a exploração efetiva, né, do ambiente, porque você vai ter diferentes profundidades do solo, você vai ter uso diferencial dos nutrientes e você reduz, né, a probabilidade de ataque de pragas e doenças. Esse é um aspecto para você ter essa variação ou essa diversidade. E por que o uso, a outra razão, né, para que a gente utilize as fruteiras, espécies nativas e especialmente fruteiras nativas, né, é que a arborização, né, com espécies tipo essas aí, unim, ou outras, né, que não são frutíferas, né, todas as plantas produzem fruto. No entanto, tem plantas que produzem frutos secos e não são muito utilizados na alimentação nem de animais. Então, quando você faz essa arborização somente com espécies que não oferecem frutos, né, você prejudica a fauna local, né? Então, você também prejudica o meio ambiente, né? Porque a nossa fauna, nós temos uma riqueza muito grande de fauna na cidade, periquitos, né, beija-flores, né, e outros pássaros, né, e mamíferos também. Nós temos aí os soninhos, né, e outras espécies, né, que se não tiver na cidade, nessas espécies que oferecem, né, frutos para ele, tipo xixá, tipo bacupari, né, tipo a pitomba, né, então você não tem alimentação para a fauna, né, então você termina prejudicando a fauna. E um aspecto interessante pelo aspecto cultural, quando a pessoa vem de fora para a nossa cidade, a pessoa não vai querer ver ninho, né, porque tem lá na cidade dela, né, e nem acácia, né, a pessoa quer ver espécies que contem a história da cidade, né, então elas querem ver coisas locais, o bacuri, o bacupari, o genipapo e outras espécies. Senhor Eugênio, aqueles lugares em que a gente tem um tráfego grande de carros, de pessoas, quais são as árvores frutíferas que podem ser colocadas e quais as que devem ser evitadas?
Bom, quando se fala, às vezes, em arborização com espécies frutíferas, né, alguns argumentos contrários que se coloca olha, se você tem frutas produzindo nesse ambiente, você pode causar acidentes, né, em carros, né, em pessoas, né. De fato, quando você vai fazer essa arborização, o seu planejamento tem que levar em consideração, né, com essas árvores frutíferas, o tamanho do fruto, né, e o peso que ela pode ter, né. Então, o ideal é que nesses locais onde você tem trânsito de veículo e de pessoas, né, você arborize com frutíferas de frutos pequenos, né, tipo pitomba, xixá, né, porque essa queda não causa danos, né, e mesmo assim, como os pássaros, né, e outros animais consomem, ela reduz essa quantidade, né. Não se vai, vamos dizer, defender a arborização de um trânsito desse com jaca, né? Porque seria realmente uma probabilidade de causar um acidente, né? Verdade. Uma jaca em cima de um veículo de uma pessoa causa. Então, no entanto, essas espécies de frutos maiores podem ser usadas tranquilamente em ambientes tipo parques, né? Nos parques, né, você não tem um trânsito, né, de veículo, né, e as pessoas enxergam de longe, ela não é obrigada a ficar por baixo. Então, você pode usar tranquilamente nos parques, né, essas espécies frutíferas que têm frutos de um tamanho maior. Muito obrigado, senhor Eugênio Emérito, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, estou à disposição.